Então, irmãos, enquanto as crianças descem para a sala, o nosso visitante ilustre, o nosso da hora, vai estar assumindo o comando aqui da nossa escola dominical, que ele vai nos dar uma aula hoje, da hora, para a gente aprender. Meu irmão, Deus te abençoe. Isso. Oi. Bom dia, irmãos. Bom dia. Saúde a todos mais uma vez, com a maravilhosa e abundante graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Que ela continue sendo abundante cada vez mais na vida de cada irmão que aqui está. Ontem nós tivemos um momento muito bom aqui com os irmãos, né? Aqueles que não me conhecem, é da hora mesmo, é sobrenome, né? Descendente aí de português, com uma mistura de holandês, e tem esse sobrenome diferente. E a gente está aqui para servir, né? Em alguns lugares o pessoal me chama de Minutinho também, especialmente as meninas da SAF, né? Lá no Maranhão e pelo Brasil por onde a gente anda. Então fiquem à vontade, né? Já me tenham aí também no calendário, no caderninho de oração de vocês. E ontem nós tivemos momentos muito agradáveis aqui, né? Um culto assim realmente edificador, onde celebramos com a mocidade os 50 anos de vida, né, dessa mocidade aqui na igreja, os 51 anos de vida da igreja. E ontem nós meditamos acerca de algo que é peculiar e deve ser fundamental à vida de cada um. Ontem nós abordamos, com base na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 15, uma necessidade que nós temos no servir. E se ficou bem guardado, eu quero que vocês me rememorem e também falem para aqueles que não estavam ontem conosco, para que a gente entre no contexto dessa manhã. Ontem nós falamos sobre a necessidade que nós temos de ter o mesmo quê? O mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, né? Baseado no que Paulo incentiva a igreja. E sentimento significa o quê? A mesma forma de quê? Pensar e agir. A mesma forma de pensar e agir que Cristo teve. E isso envolve algumas atitudes, né? Envolve uma atitude de nós estarmos desafiando a nós mesmos diante do desafio que nós temos do nosso tempo, colocando Cristo como prioridade absoluta em nossas vidas, procurando oferecer, e nós fizemos o desafio de nós darmos o dízimo do nosso tempo, não apenas o dízimo das finanças, que é bênção para a gente, mas cuidarmos do nosso próprio corpo e da edificação espiritual, né, dando e concedendo o dízimo do nosso tempo. Né, e a gente fez uma análise, conversou a respeito disso, como que tem sido a nossa dedicação, obrigado querido pela água, o nosso cuidado, como que isso tem renovado o nosso coração, e a gente falou sobre a forma que Deus preza pelo relacionamento com o homem, baseado no que Cristo incentiva seus discípulos a entrar no seu quarto, trancar a porta e orar e o buscar. E da mesma forma, com uma vida de oração, nós devemos ter também, paralelo a isso, uma vida de leitura da palavra. E a gente até fez uma ilustração ontem, chamando o Elton e a Lucy Leia. Era só para saber se vocês conheciam o nome da irmã. E a gente ilustrou com base no relacionamento deles, que tinha também uma manutenção do sentimento, de atitude constante, que deve ser a nossa atitude como cristãos. Ser uma atitude, um sentimento, uma forma de pensar e agir constantes, inabaláveis. E não efêmero, não temporário.
E da mesma forma que no relacionamento entre casal, a gente gosta de receber uma cartinha de amor, a gente gosta de se sentir amado, se sentir valorizado, nós devemos ter o mesmo amor para com a carta de amor revelada de Deus a cada um de nós. Aqui tem palavras de vida, aqui tem palavras de amor. E a carta de Deus, a gente fez um desafio de como tem sido a nossa leitura diária. No nosso período de cristão, de 5, 10, 15 anos, quantas vezes nós lemos a palavra do Senhor, temos meditado e como que tem sido essa aplicabilidade da palavra de Deus. Falamos ainda sobre a necessidade, baseada também na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, de nós nos esvaziarmos, de nós desconstruirmos alguns muros que nós temos dentro de nós, de nós tirarmos aquilo que nos atrapalha de ter e exercer esse mesmo sentimento de Cristo e estar plenamente cheios da presença e da palavra do Senhor Jesus. E aí a necessidade de obedecer e renunciar carregando a nossa própria cruz para segui-lo. E aí a gente viu também alguns princípios, como a necessidade de nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, exercitando a santidade, a prática por isso, fazendo e tendo a consciência de que tudo que fizermos é para a glória do nosso Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E a necessidade que nós temos de fazer e dar sempre o nosso melhor, tudo quanto me vier a mão para fazer, fazer conforme as nossas forças, porque nós como servos, nós temos uma finalidade, nós temos uma missão nessa terra, que é de resplandecer como luzeiros de Deus no mundo. Deus nos constituiu como luzeiros de Deus no mundo, nós somos sal e luz dessa terra, nós vivemos não apenas para seu tempero, para salgar, para iluminar, mas da mesma forma que o sal tem a particularidade, juntamente com a luz, de, ao longo da sua vida, se desgastar, nós, na função de servos, temos também que nos dedicar, nos envolver e acabar também nos desgastando nessa preocupação de aplicar o princípio básico de serviço para proclamar e fazer com que as pessoas, ao verem as nossas vidas, possam ver realmente que estamos resplandecendo a luz de Cristo e, por meio dessa atitude, glorificarem a Deus. Dito isso, nós finalizamos falando que nós somos o que de Cristo? Embaixadores de Cristo. É o que Paulo fala na carta quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. Então, nessa manhã tão bonita, um sol abençoado aqui em Ipatinga, vamos iniciar muito bem, Olhe para o seu irmão aí da sua direita, da sua esquerda, fique de pé. Se você ainda não cumprimentou seu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás, cumprimente, fique de pé e diga: você é embaixador de Cristo. Bora, cumprimente aí seu irmão da direita e da esquerda. Ele é uma autarquia constituída por Deus, embaixador de Cristo aqui na terra. Muito bem. E como embaixadores de Cristo, nós temos que aplicar o moto da nossa mocidade. E o moto da mocidade, que me perdoem aí a SAF, a UPH, a UPA, a UCP, o moto da mocidade é o mais bonito, gente? Puxando sardinha aqui para o meu lado, viu? Gente, o moto da mocidade, eu vou pedir mais uma vez que a gente cite nessa manhã, já que estamos comemorando os 50 anos da mocidade. Tem aqui uma pesca aqui atrás. Vamos juntos? Alegres, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. É impossível eu e você, nós sermos embaixadores de Cristo, se nós não tivermos isso muito claro na nossa mente. Se nós não tivermos bem definida essa necessidade de, como embaixador de Cristo, nós refletirmos o próprio Cristo. Vocês lembram da forma que nós encerramos ontem? Nós encerramos fazendo uma pergunta, que a gente pediu que vocês meditassem ontem.
baseado no que a gente viu de tudo que explicamos, falamos, qual tem sido o meu reflexo? Qual tem sido o seu reflexo? E como embaixadores de Cristo, a gente precisa ter algumas marcas peculiares nos nossos relacionamentos interpessoais. Um deles é a alegria na esperança. E me preocupa muito quando eu vejo um cristão carrancudo, um cristão com a cara fechada, um cristão sisudo. Gente, nós estávamos condenados aos nossos delitos e pecados. Eu e você, nós tínhamos um lugar cativo no inferno. Você sabia disso? Você tinha um lugar lá reservado, lá num cantinho lá especial para você no inferno. Para queimar, para arder, onde o bicho lá come todo dia, onde queima, arde. E Deus, Ele nos resgatou, Ele nos pegou assim, olha, não, vem cá que eu te escolhi. E nessa manhã nós já lemos o texto de Deuteronômio, que fala sobre essa questão do povo, que Deus escolhe esse povo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Nós fomos escolhidos como povo, mas nós temos uma finalidade. Nós temos uma finalidade, por isso que Deus nos escolheu. E eu e você, nós fazemos parte desse povo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E algumas pessoas têm um adesivo no carro, não sei se tem aqui em Ipatinga, mas eu já vi por várias partes desse Brasil um adesivo que diz assim, no carro colado: aqui vai o Filho de Deus, irmão de Jesus. Aí tem embaixo, é o fraco, né? Filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. É isso, gente. Nós somos filhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a gente não tem motivo, por mais que a gente tenha dificuldades na nossa vida, por mais que a gente passe por tribulações, a gente não tem motivos para ficar carrancudo. E por isso que eu quero desafiar você a dar um sorrisão aí para o seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Sabe aquele sorriso Colgate? Vamos lá, sorri aí. Não importa se você não tem um dente não, pode sorrir, sorria. Não importa não, pode sorrir com gosto. A alegria na esperança, gente. E essa alegria que nós temos quando estamos alegres, regozijados, ela tem que nos acompanhar diuturnamente. Eu não estou dizendo que é para você que está passando por uma dificuldade difícil, enterrando alguém, você vai estar sorrindo num velório, no enterro, não é isso. Mas é que você tenha a plena concepção que mesmo nas horas mais difíceis da sua vida, o Todo-Poderoso, Ele cuida de você. E da mesma forma, é muito gostoso como a gente vê nessa carta de amor que nós temos acesso, livre acesso a ela, a forma como Deus Ele se revela, o cuidado que Ele tem por mim e por você. Isaías narra, a pedido do próprio Deus, escreve, dizendo que ele nos tem gravado na palma de suas mãos. E eu não sei se você é que nem eu, que tem o costume de tudo que a gente faz, eu particularmente tenho esse defeito ou qualidade, não sei, de tudo que eu faço, eu falo gesticulando, eu uso muito a minha mão. E eu fico imaginando que quando Isaías ele coloca isso em papel, ele está dizendo, olha, da mesma forma que a gente precisa das nossas mãos para a maioria das atividades, a gente só percebe isso quando a gente fere um dedinho, né? Aí a gente vê como parece que tudo vai bater naquele dedinho. Da mesma forma, o cuidado de Deus, ele está ali ó, o tempo todo atento. Em outro texto ele diz assim, olha, vocês são para mim como a menina dos meus olhos. Cuidado, você já viu como um pai olha para a sua filha, especialmente a mulher? Já viu como ele fica? Eu fico olhando o presbítero Edivaldo aí com a Débora, se derrete todo, né? A Débora chega, né? Os 4 pneus arriados, né? E assim cada um, gente. E esse cuidado, Deus tem com cada um de nós. Isso é gratificante, isso é renovador. E por isso que eu quero pedir que vocês sejam sempre, olha, alegres na esperança. Sejam sempre fortes na fé. E aí a gente precisa aplicar o que a gente falou ontem sobre essa necessidade diária de estar vigiando a nós mesmos, sabendo se a gente está firme na palavra, inabaláveis, manejando bem essa palavra, cuidando da nossa vida espiritual. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não buscar.
E Paulo, sabendo disso, ele diz assim, olha, enchei-vos do Espírito. Ali o contexto, a gente vai falar mais sobre isso à noite, sobre a forma desse enchimento as atitudes que as atitudes que refletem na nossa própria vida, no nosso cotidiano. Mas como transbordar se a gente não está cheio? Como? Deus, na sua infinita graça, pode fazer? Pode. Mas há necessidade de atitude. E isso não acontece se nós não tivermos dedicados no amor. Porque quando a gente ama, gente, tudo fica mais fácil. Quando você acredita naquilo que você faz, tudo fica mais fácil. E aí você entende o porquê dessa mocidade estar completando 50 anos. O porquê de ter passado por lutas, tribulações e mesmo assim estar perseverante. Porque a gente está alicerçado no amor maior, no amor de Cristo. E baseado nisso a gente pode seguir unido no trabalho. E nessa unidade que é tão necessária para a vida da igreja, para a vida das sociedades internas, para a vida da mocidade, da UPH, da SAF, da UPA, é que nós queremos trabalhar nessa manhã, aplicando esse princípio prático para a vida da igreja. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. E eu queria que você fizesse essa leitura prestando bastante atenção. Porque às vezes a gente lê um texto e a gente faz a leitura por fazer. Mas medite bem e guarde cada palavra. A gente tem muitas lições nesse texto de Romanos capítulo 12. Não vai dar para a gente falar sobre tudo. Até por conta do tempo, ontem eu me excedi um pouquinho no tempo, né? Os irmãos aí, a gente já foi terminar quase 10 horas, mas graças a Deus os irmãos tiveram misericórdia, né? Aguentaram firmemente, hoje estão todos aqui. E quanto tempo eu tenho, pastor? Ainda nessa manhã. São 10 horas, 10h05, até 2 da tarde, é isso? 10h40, tá ótimo. Então, irmãos, vamos lá. É isso mesmo? Entendi certo? 10h40? Tá. Vamos abrir então aí, Romanos capítulo 12. Leia com bastante atenção, tá? Versículos pares, vocês vão ler. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira do Senhor, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Maravilhoso Deus, amigo fiel, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã que estamos na Tua casa, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos, gozando da comunhão que temos uns com os outros, trazendo louvores a Ti, entoando o Teu santo e bendito nome, Te agradecendo pelo Teu cuidado ao longo da semana, pelo Teu amor, pelos Teus livramentos que nós nem sabemos. E nós queremos nessa manhã, Pai, Te pedir que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, que traga edificação para todos nós, que não seja o da hora aqui falando, mas que eu seja um mero instrumento em Tuas mãos para minha própria edificação e também dos meus irmãos. Essa é a nossa oração e nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Tércio, quando escreve a carta aos Romanos, ditada pelo apóstolo Paulo, e por isso que muitos historiadores, teólogos dizem que Paulo tinha um problema na visão, que o espinho na carne que ele pediu por diversas vezes, por 3 vezes que Deus o livrasse, e Deus diz, a minha graça te basta, e muitos historiadores e teólogos acreditam que o problema seria o problema da visão de Paulo, algo relacionado à sua visão, e Tércio funciona nessa carta como um escrivão de Paulo. Paulo dita as palavras à igreja em Roma, e Tércio escreve, e isso a gente vê no final do capítulo no final da carta, no capítulo 16 de Romanos, Tércio fazendo as saudações finais, escreve, relatando que ele fez essa escrita, assim como em outros momentos Paulo fala dessa dificuldade da visão, e ele escreve determinadas cartas e até diz, vejam com que tamanhas letras tenho-vos escrito, por conta desse provável problema que ele tinha na visão. O que eu quero dizer com vocês? Essa carta aos Romanos, ela é uma carta que ela tem algumas particularidades que a gente não encontra em outras cartas que Paulo escreveu a igrejas. A carta aos Romanos, ela, pode-se dizer assim, ela é dividida em algumas etapas, né? E Paulo, quando ele chega a esse momento da carta, ele chama a atenção e ele diz assim, Tércio, eu preciso que você faça aí uma pausa. E se você vê a estrutura da carta aos Romanos, ela tem um início, um meio e uma conclusão diferenciadas. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo aborda a questão do pecado na vida da igreja em Roma. Do capítulo 4 e 5, ele fala sobre a salvação de Jesus Cristo, a forma como a regeneração acontece. Do capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo vai falar sobre o processo de santificação, que deve ser tão peculiar a cada um de nós, porque estamos nessa terra, e essa terra ela tem alguns atributos que militam contra o nosso próprio espírito. A gente sabe disso. A carne milita contra o espírito. A carne exige algumas coisas. E muita gente às vezes usa de um subterfúgio dizendo assim, eu caí, eu pequei, eu errei. Mas a carne é fraca. Jesus mesmo disse isso, a carne é fraca. Então, se Jesus disse que a carne era fraca, quem sou eu,
né, para resistir à carne em algumas situações. Só, gente, que a Bíblia, não dá para você ir com meias palavras, porque a palavra de Deus ela é muito assim, ó, sim, sim, não, não. Não existe jeitinho brasileiro, não existe talvez. E Jesus deixa isso muito claro, Paulo também deixa isso muito claro nos seus ensinos, dizendo que a carne ela pode ser fraca, mas eu e você podemos dominá-la com o espírito forte. Se seu espírito está forte, está preparado, você consegue dominar a carne. E quando Jesus disse que a carne era fraca, ele não estava se referindo a essa questão da tentação. Quando Jesus falou isso, era baseado no momento que ele estava passando lá no jardim do Getsêmani, pelo seu pecado e pelo meu pecado. A carga do meu pecado e do seu pecado era tamanha que Jesus Cristo estava sentindo a dor física transpassada ali na sua carne. E por isso que ele disse, onde seus discípulos estavam na vigília de oração, ou melhor, deveriam estar, já que ele pegou os discípulos por várias vezes dormindo quando ele vai lá, e Jesus diz assim, olha, eu preciso que vocês me acompanhem em oração. E vocês conhecem a oração, Jesus clama a Deus e diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque o meu pecado e o seu pecado era uma dor muito grande. Tão grande que a pressão sanguínea de Jesus estava em torno, pelo que os especialistas dizem, em torno de 25/15, mais ou menos. E por isso que Jesus suou sangue. A sudorese não foi um fenômeno restrito a Cristo. Ela acontece quando as pessoas estão passando por um momento muito difícil das suas vidas, ou quando a sua pressão sanguínea está totalmente desalinhada, que era a situação de Jesus. O meu pecado e o seu pecado estavam afligindo tanto o Espírito de Jesus, que por isso que ele disse, olha, na realidade, e aí já é o final, e isso é maravilhoso, porque após Jesus fazer essa oração, ele tem a resposta de Deus dizendo, não, é para você ir até o final. E Jesus vem com essa segurança, essa convicção, e ele chama seus discípulos, vamos, acordem, é chegada a hora. E antes disso ele disse, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne física de Jesus. E às vezes a gente quer usar, sabe, de jeitinhos, de dizer, não, a carne é fraca e tal, não. A gente pode dominá-la com o Espírito forte. E Paulo, ele chama a atenção da igreja em Roma, falando sobre essa necessidade do processo de santificação inerente a cada um de nós. E se o nosso espelho maior tem que ser Cristo, às vezes a gente esquece que ele, sendo Deus, tinha uma vida constante de oração. Constante. Não só no período que ele passou os 40 dias lá no deserto, mas por vários momentos os discípulos e os evangelistas, tanto João como os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram essa necessidade constante que Jesus tinha de oração. E eu e você, às vezes, negligenciamos um pouco isso. E Paulo chama a atenção na carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e no capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala sobre a soberania de Deus. E a partir do capítulo 12, ele fala sobre o serviço. E bem aqui ele faz uma pausa com Técio. E ele diz assim, Técio, eu preciso que você chame a atenção bem aqui quando eu vou falar sobre o serviço da igreja em Roma. Eu preciso que você use uma palavra para mostrar a minha preocupação e o cuidado que os irmãos têm que ter no serviço de Cristo. E Técio, entendendo isso, Paulo inicia essa parte da carta fazendo um apelo. E esse apelo ele é tão urgente e tão necessário para a igreja dos nossos dias hoje. E Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, veja aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu peço, eu clamo a vocês por tudo que é mais sagrado, pelas misericórdias do próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo a nós. Ele faz esse apelo. Eu preciso que vocês apresentem o vosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que vem a ser esse culto racional? Ontem a gente dissecou um pouco sobre o princípio, né, do que era sentimento, e vocês me ajudaram a dissecar esse termo, e eu queria saber de vocês o que vem a ser a palavra, o termo racional.
Hein, gente? O que é racional? Vem de razão. O que mais? De razão, o que mais? O que remete à palavra racional? Consciente. Como? Inteligente. O que mais, gente? Algo que faça sentido. Vamos lá, o que mais? O que vem ser racional? Vem de raciocínio, sim. O que mais? Organizadamente, planejado. Quando a gente pega esse termo, e no original vem, o termo utilizado é lógica em latrem, é um culto racional, é um culto lógico, é uma atitude de criaturas redimidas que entendem a sua necessidade. Diante de tudo isso, diante dessa razão, diante dessa necessidade de ter uma atitude organizada, mas que remete justamente àquilo que tem que ser inerente a você. Esse lógica em latrem, esse culto racional tem que ser algo inerente à minha percepção como cristão, à sua percepção como cristão, e isso exige algumas atitudes. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser aleatório, tem que ser algo que reflete justamente o cuidado de Cristo aqui, já que nós estamos falando desse termo, desse texto. O que Paulo está dizendo é, olha, é necessário que vocês se esforcem de fazer uma coisa bem feita. É necessário que vocês sigam alguns princípios. E não dá para você ter um culto racional, se esse culto racional não for com uma atitude de coração, de inteireza de coração. Se não for um culto vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo ele vai além, nesse apelo que ele faz à igreja, nesse apelo que ele ensina à igreja, ele diz o seguinte, versículo 2, não vos conformeis com este século, não se acomodem diante do que vocês estão vendo na sociedade, não sejam omissos, não sejam complacentes diante de tudo que vocês têm visto aí. É necessário que vocês, dia após dia, façam e exerçam uma atitude de transformação. Uma atitude constante de transformação, de quê? Da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está fazendo esse apelo à igreja, não é porque Paulo está dizendo assim, olha, eu sou ranzinza, eu quero que vocês sejam assim, assim. Paulo está mostrando que essa atitude vai ser benéfica para a própria igreja, benéfica para a minha vida, benéfica para a sua vida. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos fazer o quê com Deus? Nós vamos experimentar. Nós vamos viver na prática qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ontem nós falamos um pouco sobre isso. E hoje nós lemos essa questão que nós somos raça eleita, né, que nós somos um povo eleito. E Pedro, ele disseca bastante isso. Ontem nós fizemos a leitura da carta, da primeira epístola de Pedro. E no capítulo 4, Pedro, nós citamos que nós temos que ter uma atitude, no versículo 1 e no versículo 2, uma atitude de despojar de nós mesmos, de deixar de lado a nossa própria carne. Capítulo 2, da primeira epístola de Pedro, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, da hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E nós falamos sobre isso, que essa sede tem que ser ardente. E Paulo continua dissecando, e no versículo 9, ele fala o que todos nós gostamos muito. No versículo 9 desse capítulo. Ele diz assim, vocês são o quê? Vós, porém, sois raça eleita. Vamos lá, todo mundo sabe de cor e salteado. Vós, porém, sois raça eleita.
espera aí. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade relativa de Deus, uma parte. É isso que diz? Não. Povo de propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Mas para por aí? Não. E aí é que está a grande sacada. Às vezes a gente tem alguns textos que a gente gosta muito e a gente meio que medita só aquela parte boa, né? Aquela parte que massageia o nosso ego. E Paulo está dizendo, olha, vocês são tudo isso, mas vocês têm uma finalidade. E qual é a finalidade? A fim de quê? Está muito mal, gente. Vamos fazer isso, vamos dizer a nossa finalidade com gosto. Abra sua Bíblia aí, se você não sabe decorado. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero para a gente guardar bem no coração a nossa finalidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos fazer essa leitura de forma... Fique em pé, para liberar o seu diafragma. Vamos lá. Para fazer essa leitura bem forte, que é para quem está passando lá no início da cidade de Ipatinga ouvir. Vamos lá, todos juntos, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, diga aí, você foi chamado, foi escolhido para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua luz. Pode sentar. Ele continua dizendo, nós que não éramos povo, nós que nem sequer existíamos, mas a gente alcançou, sabe o quê? Misericórdia. Misericórdia. Deus, Ele se agradou de nós. E por isso que a gente falou ontem sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A gente cantou isso ontem à noite, cantamos hoje de manhã. E às vezes a gente esquece que da mesma forma que Deus teve misericórdia de nós, às vezes a gente esquece da atitude que nós temos que ter para com Ele. E Davi entendeu isso tão bem, mas tão bem, que ele nos incentiva por meio do Salmo 37 a aplicar algumas verdades na nossa vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia também no Salmo 37. EBD é para isso, é para a gente dissecar a Bíblia, é para a gente aprender ainda mais a aplicar a sua palavra. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Salmo 37. Como eu não sei se eu vou voltar aqui em outra ocasião, diante de tudo que a gente falou, não sei se o pastor gostou aí, se está de acordo, tem que analisar o que eu falo aí mediante a palavra, então a gente sabe se a gente não volta, né? Então, vamos aproveitar ao máximo o tempo para dissecar algumas coisas. Salmo 37, olha só o que Davi nos ensina a fazer, que ele aprendeu na prática. A gente precisa aplicar 4 princípios na nossa vida. A partir do versículo 3, veja aí na sua Bíblia, no Salmo 37. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Segundo princípio, além de confiar, nós devemos nos agradar do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por que isso? Porque os próprios desejos que vêm do seu trono de graça, Ele vai colocar no teu coração. Não é que os seus desejos carnais, materiais, vão ser realizados, não é isso. O que Davi está ensinando aqui é que quando você tem essa atitude de confiar, quando você se agrada do Senhor, Ele vai revelar no seu coração qual é a sua vontade,
qual é o desejo dele para a sua vida. E por isso que você vai naturalmente ansiar ter esses desejos realizados na sua vida, e ele, em sua infinita bondade, misericórdia e graça, se quiser, se aprouver a ele, vai revelar. Terceiro princípio que Davi aprendeu na prática: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando a gente tem essa atitude de entregar o nosso caminho ao Senhor, ele supera as nossas expectativas. Quarto princípio que Davi entendeu: além de tudo isso, vai fazer sobressair a nossa justiça como a luz e o direito como o sol ao meio-dia. Quarto princípio necessário hoje: descansa no Senhor e espera nele. A gente precisa, irmãos, aprender a descansar no Senhor. A gente precisa urgentemente. Por isso que Paulo, ele sabendo de todo esse contexto, ele chama a atenção à igreja em Roma, que serve para os nossos dias, dizendo que nós precisamos aprender a apresentar o nosso próprio Deus, o nosso próprio corpo, como sacrifício que? Vivo, santo e agradável a Deus, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E para a gente entender ainda melhor, Jeremias no capítulo 29, abra sua Bíblia mais uma vez. Jeremias no capítulo 29, versículos 11 a 14. O que diz aí? Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diz: misericórdia, que eu também vou. Todo mundo já achou, né? Veja aí o que Jeremias fala na carta, quando ele narra a sua carta aí, a carta de Jeremias, que vai endereçada aos cativos da Babilônia, enviada pelo próprio Deus. No versículo 11 ele diz assim: Deus dizendo para Jeremias escrever ao povo que estava preso: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas não para por aí, é necessário uma atitude. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com 1/3 do vosso coração, ou com a metade dele. É isso que diz aí o texto? Hein? Eu acho que eu estou com problema de visão. O que diz aí o texto? É quando me buscardes de quê? E o que mais que diz aí o texto? Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Gente, não dá para brincar de ser cristão. Não dá. Muita gente, e eu falo isso bem abertamente, porque eu tenho andado muito esse Brasil, e tem muita gente, muito jovem, que depois conversa comigo, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, e às vezes diz assim: poxa, da hora, sabe, eu já estou na igreja há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, mas eu sei que eu não estou buscando Deus de todo o meu coração. Eu tenho sido um crente meia boca, um crente, sabe, que não é, que pega a Bíblia só na hora de ir para a igreja e bate a Bíblia assim um pouquinho, tira a poeira. Eu tenho sido só um crente domingueiro. Eu tenho visto a necessidade, às vezes, de trabalho da igreja. Eu sei que eu posso colaborar, mas eu não tenho sentido algo para me despertar para isso. E às vezes as pessoas querem algo muito transliteral, buscam assim aquelas experiências cinematográficas. Não, eu queria ter uma visão, eu queria assim que o céu se abrisse e Deus dissesse: olha, é assim. Meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a revelação de Deus
Desde o princípio da criação, desde quando houve a queda, e quando Deus ele pega e já tem um plano todo arquitetado desde o início, para a regeneração da raça humana, é cristocêntrica, é centrada na pessoa de Cristo. E eu e você precisamos cada vez mais aplicar isso. Que às vezes a gente fica querendo umas coisas cinematográficas, e quando a palavra de Deus é muito clara, sobre a necessidade que nós temos de, o que é a finalidade principal do homem? Como eu glorifico a Deus? Como que eu gozo Ele para sempre? É preciso ter uma atitude do meu coração. Eu preciso realmente buscá-lo de todo o coração. Eu preciso ter atitudes que revelam a isso. E Paulo, sabedor disso, ele chama a atenção da igreja e diz assim, olha, é necessário que vocês busquem de todo o coração. Relacionamento, gente, da mesma forma que a gente tem os nossos relacionamentos interpessoais. Por que eu tenho falado tanto nisso? Porque às vezes fica mais fácil da gente assimilar a forma como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem sido colocado na nossa vida. O grau de importância que nós temos com quem não precisa de nós. Com a realidade é que o inverso é o seguinte, o paradoxo é o contrário. Nós é que precisamos ansiosamente dele. Nós é que precisamos, carecemos da sua glória, carecemos da sua misericórdia, carecemos da sua graça. E às vezes a nossa atitude tem sido justamente ao contrário, a gente tem deixado o inverso. Em vez da nossa semana começar no domingo, a gente entende como o último dia da semana, o domingo. E a polaridade é diferente. O domingo é o primeiro dia, então o primeiro dia da semana começa aqui. Isso significa que eu tenho que começar a minha semana sempre bem, baseado na palavra do Senhor. E por isso que o sentimento, a ideia de eclésia, a ideia da igreja, ela é fundamental nisso. E Paulo entende essa preocupação e por isso que ele continua, e é o que a gente quer trabalhar nessa manhã ainda, concluindo, mas que é tão fundamental. Por que Paulo fala sobre a questão da igreja? E a questão da igreja está relacionada com a mocidade, com a SAF, com a UPH, com a UPA. E Paulo, a partir do versículo 3, ele fala sobre isso, dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo, nós temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Aqui na igreja, gente, é o seguinte, tem um irmão que ele não tem o dom de pegar o microfone e falar. Ele não tem o dom de tocar aqui no teclado, de tocar na bateria, de cantar. Mas ele é muito bom, sabe com o quê? Em apertar a mão e acolher o visitante que entra pela porta. Ele é muito bom, sabe em quê? Em carregar uma caixa quando é para fazer qualquer coisa na igreja. Ele é muito bom para ser sensível e perceber o que o irmão precisa, o que a irmã precisa. Por isso que é o sentimento de igreja, por isso que a eclésia existe, por isso que é tão bom nós estarmos aqui num domingo de manhã, porque por meio dos dons que Deus dá a cada um de nós, porque as pessoas são diferentes, isso faz a igreja. E por isso que Paulo ele continua dissecando, dizendo assim, olha, aquele que é responsável pelo ensino tem que se esmerar, tem que se dedicar, não pode ser só no dia lá da lição na EBD não, ele tem que procurar estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Pastor Hernandes Dias Lopes, que todos conhecem, é hoje uma referência não só no Brasil, mas internacional, como um dos homens muito usados por Deus. Ele continua dizendo que mesmo após 28 anos de ministério, para ele preparar um sermão, ele não gasta menos do que 10 horas. Um sermão de um homem que já tem 28 anos de vida, de experiência ministerial, ele não gasta menos do que 10 horas. Isso significa zelo, cuidado, dedicação. E isso serve para tudo que nós fizermos, a tudo aquilo que está relacionado com a nossa vida. Então não dá para o louvor, e eu não estou dizendo que é o caso aqui, tá, irmãos? Eu quero que vocês tenham isso muito claro. Mas não dá para o louvor, por exemplo, cantar
entoar cânticos espirituais ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e fazer um louvor de meia hora antes do culto. Você está louvando ao Deus todo Criador do céu e da terra. Como que esse louvor vai agradar a Deus se ele foi feito de qualquer jeito? Como? Pode até agradar, porque Deus ele olha o coração daqueles que estão juntamente com o ministério de louvor entoando a Deus. Mas o que a gente está mostrando aqui é que a gente precisa ter uma atitude de coração em relação ao dom que Deus nos dá. E em um determinado acampamento, um jovem chegou para mim depois e disse assim: da hora, cara, eu não tenho nenhum dom. Deus não me deu nenhum dom. Eu já procurei, eu não sou bom de falar, eu não sou bom de cantar, eu não sou bom de nada. Deus não me deu nenhum dom. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que você tem pelo menos 3 dons, no mínimo. Da hora, como assim? No mínimo. Você pode ter um dom, sabe como? Na sua própria profissão. Às vezes a gente, quando pensa nisso, e infelizmente pela forma como algumas igrejas, seitas, enfim, exploram algumas coisas e distorcem o que a palavra de Deus fala, tem muita gente que foca muito no dom de línguas. Ah, se falar língua, se falar aquelas palavras assim que ninguém entende, a Bíblia é muito clara sobre isso. O dom de línguas, a forma como ele foi concedido. O dom de línguas original, a forma como ele foi concedido. Se vocês lembrarem o que narra a Bíblia em Atos, ela diz o quê? Que os discípulos falavam no seu próprio idioma, e ali tinha gente de todas as partes do mundo. Cada um entendia no seu próprio idioma. Como? Eu estou falando em português e tem aqui um americano, tem aqui um árabe, tem aqui um japonês, tem aqui um coreano, tem aqui um chinês, tem aqui um índio de uma tribo não alcançada ainda, e está todo mundo entendendo o que eu estou falando em português. Como? Poder de Deus. Para a igreja avançar da forma como ela avançou, era necessária a intervenção direta da mão de Deus. E por isso que a gente vê que a igreja, como é que era o crescimento? Ela saiu de 120, depois foi para 3.000, depois 5.000, e depois já era a multidão. Pela misericórdia de Deus. Pela multiforme ação da graça de Deus. E eu e você, Pedro fala sobre isso, né, no capítulo 4, versículo 10, nós somos dispenseiros da graça de Deus. Olha o que ele diz lá no capítulo 4, a partir do versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 em diante. Ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Pedro está falando é que tudo que a gente faz, gente, tem que estar voltado para a pessoa de Cristo. E por isso que a nossa igreja presbiteriana do Brasil já recomendou, já afirmou quanto a essa questão de dom de língua. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é uma dúvida que paira muito na cabeça de alguns irmãos. O dom de línguas, ele, quando existe, ele tem que ser para edificar a igreja. Se você fala, olha aspas aqui, se você fala em línguas e você não sabe o que significa, você tem que ficar aqui na sua. Se você acha que está falando a língua de Deus. Eu digo acha porque às vezes o que a gente escuta aí em programas de televisão e em algumas igrejas são meras repetições de alguns advérbios e pronomes que a gente vê aí. Para externarem uma possível santidade. E o que eu quero dizer, e Paulo deixa muito claro isso,
que a santidade ou que o seu grau de intimidade com Deus, ele não é medido se você fala ou não em línguas, ele não é medido por isso, não é medido pelas suas posses, se você tem um carro ou não, se você é rico ou se você é pobre, não. Não dá para você medir, é algo pessoal, íntimo. A forma como esse dom é revelado é na prática, é o seu testemunho, são as suas atitudes. E por isso que Paulo chama a atenção que cada um deve exercer seu próprio dom, identificar seu próprio dom. E aqui é fundamental que você faça uma análise, que você realmente pare, Senhor, eu quero te servir mais e melhor, o que eu posso fazer em prol do teu reino? E aí entra as sociedades internas, como forças de integração cooperadoras da igreja. Aqui, quando a gente bota o pé e o joelho no chão, e a gente para pensar em servir mais e melhor, é interessante como Deus ele usa justamente esses dons e ele vai fazendo com que as pessoas vão mostrando às vezes algo que a gente não tinha pensado. De repente você tem uma ideia, mas não sabe como executar. Aí você chega no pastor, chega no conselho da igreja, olha, eu gostaria de fazer assim, assim, assado, o que vocês acham? Pela experiência que eles têm, pela forma como Deus usa o pastor, usa o conselho da igreja, ele vai direcionar. Ou então dentro da própria sociedade. O que eu quero dizer? Eu vou citar aqui alguns exemplos práticos do que a gente tem visto na Nacional, de mocidades e de projetos e de programas. A gente, por exemplo, fez uma atitude, ano passado, uma campanha chamada Salvos pelo Sangue. Essa campanha visava justamente oferir bolsas de sangue. Houve um apelo muito grande dos hemocentros de todo o país devido à falta de sangue. Não sei quantos se lembram disso na televisão. Ficou sendo noticiado, especialmente naqueles períodos, carnaval, né, em que infelizmente acontecem muitos acidentes, né, a procura aumenta. E a nossa igreja, né, por meio da mocidade, fez essa campanha. A gente oferiu em torno de 5.800 doações de sangue. Teve uma cidade lá no Rio de Janeiro, que a Sinodal levou 280 jovens, e o Hemocentro disse, olha, não mandem mais, porque a gente não tem mais condição de fazer essa coleta. E aquilo ali impactou tanto a cidade, uma cidade pequena, uma cidade com 15 a 20 mil habitantes, e a Sinodal marcou para lá, juntamente com o Hemocentro, marcou tanto a cidade, que várias pessoas chegavam, vem cá, por que vocês estão fazendo isso? Vocês conhecem, é algum parente de vocês que está precisando de sangue? As pessoas chegavam quando sabiam disso, viam aquela fila no Hemocentro, e o pessoal disse, não, é porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, e a gente quer demonstrar isso com uma atitude simples, esse amor de Jesus pelas pessoas. Uma atitude simples, gente. Em outra ocasião, um projeto que a gente faz, que a gente tem incentivado, que é ação social. A gente tem o Mackenzie, que é uma instituição da igreja, tem um projeto Mackenzie voluntário, que encaminha kits, camisas, para as pessoas que queiram fazer uma ação social. Então, de repente, aqui em Bom Jardim, vocês decidem fazer uma grande ação social, pode contar com a estrutura do Mackenzie, que abre portas por ser uma instituição reconhecida, junto à FIEMA, a prefeitura, outros órgãos, ganha camisa, ganha tudo. E aí as pessoas vão servir, faz atendimento médico, contábil, jurídico, corte de cabelo, enfim, tantas coisas. E aí uma determinada mocidade, lá no Pernambuco, foi fazer esse trabalho no interior, bem afastado, bem carente. E as pessoas, quando viam que não tinha nenhum interesse político, partidário por trás daquilo, nenhum interesse financeiro por parte daquilo, as pessoas estavam meramente fazendo, baseada no amor de Cristo. Em torno de 80 pessoas foram salvas. 80 pessoas no culto. 80 pessoas por um gesto de 35 jovens que saíram da sua cidade e foram até aquela comunidade. E a graça de Deus foi superabundante lá. Eu sei que ideias vão surgir aqui. E às vezes a gente esquece, e por isso que eu falo tanto sobre essa necessidade que nós temos de estar vivendo em igreja. E Paulo entendeu tanto isso, que ele fala tanto sobre essa necessidade da gente cuidar um do outro. E por isso que é importante que a gente entenda o sentido de igreja, que é nesse sentido de você cuidar
daquele que está dentro das quatro paredes, se preocupar realmente com ele, orar com ele, por ele, aquelas perguntas que a gente responde quando a gente faz a profissão de fé, aqui na frente da igreja, lembra? Você lembra das respostas que você deu? Ou você só lembra que você para tudo respondeu sim, sim, sim? Você lembra das perguntas? Você se comprometeu a orar com eles e por eles, a cuidar deles. E às vezes, gente, nos nossos afazeres, nas nossas lutas diárias, a gente tem deixado de nos preocupar com o nosso irmão que está aqui do nosso lado. E às vezes até no nosso próprio relacionamento interpessoal dentro de casa. A gente ontem comentava sobre isso, que a comunicação hoje, por ser tão virtual, as famílias estão deixando de conversar entre si. O pai já não tem diálogo com a mãe, o filho já não tem tanto diálogo com o pai, aquelas coisas assim bem básicas. E daqui a pouco a gente vai estar numa mesa, todo mundo com seu celular, falando com cada um e comendo. Relacionamento, gente, cuidado, a gente precisa de envolvimento. E o que Paulo está dizendo é essa necessidade. Nós temos dons dados por Deus, para que nós possamos cumprir a nossa finalidade, de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, e isso envolve atitudes. Envolvimento, comprometimento. E isso na vida da igreja, gente, é fundamental. Porque a igreja, a gente precisa entender isso. E encerrando, eu quero que você guarde bem essa minha palavra agora. Igreja é lugar de tratamento. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Não é lugar de santos absolutos. Não. É um lugar em que tem pessoas buscando santidade. Mas a finalidade da igreja é justamente de tratar, de conduzir, de cuidar, de sarar. E por isso a figura do pastor, a figura do conselho é tão importante na igreja. Por isso que a figura do pastor, dos presbíteros, dos oficiais, dos líderes de ministério, das sociedades, deve ser algo que toda igreja deve estar envolvida em oração. Porque esses nossos irmãos preciosos são os alvos mais almejados, não só por Satanás, como infelizmente às vezes até pelos membros da própria igreja. Eu digo isso, irmãos, porque a gente precisa lembrar do que Jesus falou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, o que diz lá? O que Jesus diz? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele, irmãos. Infelizmente. Infelizmente. E nos últimos dias Jesus diz o quê? Que se possível, muitos iriam a enganar os próprios que eram e são da fé. E nós estamos nesses últimos dias. Tem muito lobo com pele de cordeiro. Infelizmente, meus irmãos. E por isso a gente precisa estar com esse cuidado constante. A gente precisa ter essa atitude de cuidar uns dos outros, essa atitude de orar uns pelos outros, de cobrir realmente uns aos outros em oração. Vocês lembram do que aconteceu lá, quando Salomão foi inaugurar o templo? Vocês lembram da oração que Salomão fez a Deus, da consagração que Salomão fez ao templo, e da resposta que Deus deu a Salomão? Não, abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas, para a gente encerrar mesmo. Pastor, já estou passando aqui 10 minutos do tempo, me perdoe. A gente já está encerrando. Abra aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, no capítulo 7. Veja a resposta que Deus dá a Salomão. E que serve a toda a casa de oração. Deus disse a Salomão, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar,
porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa igreja aqui, presbiteriana de Bom Jardim, ela tem uma marca. E eu não estou me referindo à marca de 51 anos de vida que ela teve, dos 50 anos da mocidade, do fato da igreja ser verde, ser branca. Não. Essa igreja aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem a marca do sangue de Cristo. Essa igreja aqui, ela foi lavada e foi remida e coberta pelo sangue de Cristo. Essa igreja aqui, meus irmãos, ela não é minha, não é sua, não tem dono, não é de quem esteve na fundação da igreja. Não, essa igreja aqui é do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha tribulação, essa igreja aqui ela vai permanecer firme, porque o alicerce dela está centrado única e exclusivamente na palavra e na presença do Senhor Jesus. Isso significa da nossa responsabilidade como irmãos. O que Paulo fala no capítulo 1, versículo 27, da necessidade que a igreja tem de estar unida e vivendo sobre o mesmo propósito, sobre o mesmo sentimento, o que Paulo fala também nessa carta que nós lemos. O mesmo sentimento, a mesma forma de pensar e agir, centrada na pessoa de Cristo. Isso envolve atitudes nossas como membros, partícipes dessa igreja. Uma das respostas que nós respondemos foi que enquanto essa igreja estiver em conformidade com as Sagradas Escrituras, nós estaremos fiéis a ela. E essa igreja tem sido fiel ao Senhor. Essa igreja aqui tem sido fiel ao Senhor. Como falei, não é perfeita, porque enquanto o Senhor Jesus não resgatar a sua noiva, que é a igreja, nós ainda vamos ter erros, nós ainda vamos ter falhas. Nós somos humanos, a igreja ela é composta de pessoas humanas. Eu sou igreja, você é igreja, cada um de nós é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas a gente precisa se envolver mais. Se envolver cada vez mais. Se você já é envolvido, se envolva ainda mais. Lembra da figura do sal e da luz? Se desgaste. Se desgaste. Se deixe dissolver em prol do reino de Deus. É a prioridade. Quando a igreja ora, meus irmãos, acontece isso que Deus revelou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, a gente precisa estar constantemente vigiando a nós mesmos. Uma atitude de vigiar e orar sem cessar. Sem cessar. E a palavra nesta manhã é nesse sentido. A gente pode fazer muita coisa. A igreja ela pode servir do melhor lugar. E tem vários lugares que fazem da igreja, geralmente na sexta-feira que acaba a semana de trabalho, tem um happy hour na igreja. É um ponto de encontro para os irmãos ali que passaram a semana toda naquela correria. Vamos para a igreja, vamos encerrar a semana lá na igreja, numa sexta-feira lá. A gente come alguma coisa, a gente ora, a gente se vê, passa uma hora, alguém leva um violão, a gente canta. A igreja ela tem que ser o lugar de refrigério à nossa alma, de tratamento, de edificação sempre. Eu não sei como é a vida da igreja, assim, as particularidades, não sei como é que tem sido a vida de oração da igreja, o culto de doutrina, eu sei do amor que o pastor tem, porque a gente vinha conversando no carro e os olhinhos dele brilhavam cada vez que falava da igreja, o presbítero Edivaldo. E as dificuldades, por mais intempéries que existam, meus irmãos e minhas irmãs, vale a pena quando a gente está centrado na palavra e na presença do Senhor. Quando você está agindo de acordo com a palavra dele, tomando às vezes medidas e decisões difíceis, mas em conformidade com a palavra do Senhor. E nesses momentos de mais lutas, de mais tribulação, é o que Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3. Nesses momentos a gente precisa tirar o que é o principal.
Porque a tribulação, o que diz? Capítulo 5, versículo 3, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu não sei como vão ser os próximos 50 anos da mocidade aqui na igreja. Eu não sei como vão ser os próximos 51 anos da Igreja Presbiteriana de Bom Jardim. O que eu sei é que vocês vão escrever a história dessa igreja pelos próximos anos. E o grau de envolvimento de vocês, a forma como Deus vai usar vocês, vai fazer toda a diferença. E por isso que é tão importante que a gente apresente o nosso coração a Ele e diz assim: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, usa-me da forma que te apraz, usa-me da forma que tu queres. Chegue para o pastor da sua igreja, para os presbíteros, e diz assim: a gente quer ter mais comprometimento, eu quero estar mais engajado com as atitudes das atividades da igreja, eu acho que eu posso colaborar de alguma forma. Envolvimento. Lembre que você não está fazendo para agradar o pastor, para agradar o presbítero, você está fazendo para agradar o Todo-Poderoso. Todas as nossas ações são para Ele, por meio dEle, por causa dEle. A Ele a glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar, fique de pé. Aliás, da mesma forma que a gente viu aí sobre a forma como Deus fala para Salomão, quando a gente está de joelhos, é a atitude de mais submissão e de total dependência. A atitude de joelhos, ela mostra realmente toda a nossa fragilidade. Era a forma como as pessoas se apresentavam aos reis daquela época. E eu queria pedir a você que pode, aqueles que puderem, vamos ter um momento de oração diante de Deus, pedindo que Ele nos use. Você vai se apresentar a Deus e se colocar à disposição para o serviço ainda mais, mesmo que você já esteja envolvido na SAF, na UPH, na mocidade, na UPA, na igreja de maneira geral. Se coloque, se apresente a Deus para que Ele lhe use da forma que Ele quer. Que Ele cuide da sua família, que você seja uma boca, um luzeiro de Deus na sua casa, aqui na cidade de Ipatinga, que essa igreja continue sendo uma agência de salvação, que você esteja cada vez mais envolvido, engajado, e aqueles que puderem clamar ao Senhor de joelhos, não só aqui, mas eu queria pedir um comprometimento que você faça isso na sua casa também. Ore por sua igreja, ore pelo seu pastor, pelos presbíteros, pelas lideranças das sociedades internas, da mocidade, da SAF, da UPA. É impressionante, gente, o que a oração faz. Muito pode a oração do justo, muito pode. Nós erramos por duas coisas, é o que Jesus nos diz. Por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Vamos orar, aqueles que puderem. Tenha um momento aí de oração silenciosa, você e Deus. Se apresente a Ele. Faça um clamor pela sua própria vida. Se apresente a Ele na condição de servo. Se apresente a Ele. Que Ele use os seus dons, o seu talento, a sua profissão, da forma que lhe apraz. Ore por sua igreja, pela cidade de Ipatinga, pelo estado de Minas, pelo nosso Brasil. Maravilhoso Deus, amigo fiel, nós não somos nada, Pai, diante do Teu poder, nem merecedores, Pai, do Teu imenso amor, mas Tu nos escolhestes, Pai,
Tu nos tirou das trevas, de um poço de pecado. Tu nos constituiu raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade do Senhor. E nós temos uma finalidade, Pai, diante desse privilégio que Tu nos dá, que é proclamar as Tuas virtudes, proclamar a alegria da salvação que nós temos em Ti. E nós te pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor olhe para cada um de nós com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar de Pai, que nos adotou, nos deu o espírito de adoção, o qual nós clamamos a Ti, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos use da forma que o Senhor quer, Pai. Eu não sei, Pai, quais são as dificuldades, as limitações que cada pessoa tem aqui nessa manhã, as dificuldades e lutas que a Tua igreja tem enfrentado. Mas eu quero te pedir, Pai, porque essa igreja foi lavada pelo sangue de Jesus. E por causa desse sangue nós clamamos e pedimos que o Senhor continue sustentando essa igreja. Continue sustentando, encorajando, fortalecendo o pastor dessa igreja, o pastor Wagner, Pai. Todo o conselho, todos os presbíteros, toda a liderança da mocidade, da SAF, da UPH, da UPA, dos ministérios da Tua igreja, de louvor, diaconia e tantos outros. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer a liderança e os membros dessa igreja, as suas famílias por extensão, Pai. Ó Deus, usa-nos da forma que Te apraz, Pai. Que essa igreja continue sendo uma agência de salvação aqui na terra, aqui na cidade de Ipatinga, que continue fazendo diferença, que as pessoas possam ver essa igreja como realmente um luzeiro de Deus atuante, e que o Senhor possa continuar sendo gracioso e misericordioso para com todos nós, renovando os ânimos, fortalecendo as nossas forças. E nós Te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem sido misericordioso, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós Te pedimos que o Senhor continue sendo assim, Pai. Fortalece a Tua igreja, vivifica cada vez mais a Tua igreja, Pai. E que os jovens, os velhos, as crianças, ó Pai, todos possam estar cada vez mais engajados, comprometidos com a Tua causa, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. E nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podeis levantar. Que o Senhor aplique a Sua maravilhosa palavra em nossos corações. Amém? Antes de encerrarmos a nossa escola, precisamos dar alguns avisos aqui, meus irmãos. A lição de hoje, a lição da revista que nós estudaremos hoje, nós vamos estudar no próximo domingo normalmente, ok? Então, os irmãos, o assunto que nós estudaremos hoje, nós vamos estudar na próxima semana. Os irmãos podem se preparar e os professores também. Quero lembrar os irmãos que as crianças têm ensaio agora após a escola dominical. Então, os pais levem as crianças para o ensaio do conjunto, agora após a EBD. E também chamar todos os jovens aí da mocidade, todos que estão aí com a camisa da mocidade, para que nós possamos fazer uma foto oficial agora, assim que encerrarmos aqui, para que nós possamos mandar essa foto lá para a revista da mocidade e para os órgãos oficiais da igreja, ok? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Despede-nos em paz, dê-nos o restante de dia agradável na Tua presença, ó Deus. Prepare-nos, ó Pai, para o culto logo mais à noite, onde continuaremos adorando o Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa manhã que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, o nosso Redentor amado. Amém. Está se encerrada a nossa reunião. Vamos, pessoal da foto, vamos agora, de uma vez,